Amém, irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para juntos adorarmos o nome de Jesus. Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus. Irmãos, na quarta-feira, eu estava aqui no culto de doutrina, e enquanto o irmão Carlos ministrava, eu estava sentado ali onde os adolescentes estão, e eu ouvi nitidamente a voz do Senhor falar ao meu ouvido. E eu não costumo dar tema às pregações que o Senhor me dá. Mas na quarta-feira, eu ouvi a voz de Deus falar comigo da seguinte maneira: as duas faces de Miriam. E o Senhor falou isso comigo, e eu fui para casa com o coração queimando, abri a Bíblia, e no decorrer da semana o Senhor veio falando comigo dentro dessa palavra. E há 2 dias atrás, acho que foi na sexta-feira, já bem tarde da noite, aí a pastora chamou no WhatsApp, me avisando que eu estaria ministrando no dia de hoje. Por alguns instantes, eu cheguei a duvidar que seria essa palavra que o Senhor queria que eu ministrasse hoje. Mas no dia de ontem, o Senhor falou muito forte ao meu coração acerca dessa palavra, e eu quero compartilhar ela com você. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Números, no capítulo de número 12, glória a Deus. Versículo de número 5, Números, capítulo 12, versículo de número 5. Se o irmão puder colocar... Obrigada, irmãos, porque eu vou me adiantar em estar lendo, e quero que vocês, se puderem, acompanhar no nome de Jesus. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, e eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Glória a Deus, só até aí, irmão. Aleluia. E é com o meu coração, irmãos, batendo mais forte do que o habitual, porque pregar a palavra já inspira uma grande responsabilidade. Mas hoje, de uma forma especial, o temor está muito maior. Porque é uma palavra que a igreja necessita ouvir. Porque nós estamos vivendo um período novo aqui nesse lugar. Um período onde Deus tem trabalhado de forma ímpar e sobrenatural, a qual há muito tempo muitos vinham orando para que o Senhor fizesse no nosso meio. E a Bíblia, ela vai dizer que quando Miriam entra num cenário da história, Deus levanta Miriam num cenário de livramento para a vida de Moisés. Moisés nasce numa época de muita dificuldade. O povo estava crescendo muito no Egito. E Faraó, com medo de uma rebelião, com medo do povo se levantar contra o seu reinado, ele dá uma ordem: que todos os meninos hebreus fossem mortos. E aí entra em cena essa menina Miriam. E olha como era o coração dessa menina. Uma menina empreendedora, abençoadora, amorosa, ajudadora, porque a Bíblia vai dizer que quando a mãe de Moisés prepara aquele cesto betumado e coloca ele no rio para que ele não fosse morto pelos soldados egípcios, a sua irmã, ela vem acompanhando de longe o desfecho daquela história. E ela vê as filhas
filhas de Faraó se banhando no rio Nilo. E ela vê quando a princesa vê Moisés ali nas águas. Olha como que ela é empreendedora. Porque se a outra ia embora e falava, mãe, alguém achou, mas ela vai até a princesa e diz, olha, eu conheço alguém que está amamentando e pode amamentar essa criança. Ela era abençoadora porque ela não abandonou o irmão, ela poderia ter ido embora, mas ela ficou ali e ela estendeu as mãos para poder ajudar. Miriam entra num cenário onde Deus estava preparando um grande livramento para o povo dele no futuro. Aquela menina abraça o projeto de Deus, mesmo sem saber tudo que Deus iria fazer, por causa daquele gesto simples dela. Porém, um tempo passa, e você conhece a história. Vem Moisés enviado por Deus anos depois. E através da mão forte de Deus, Deus liberta aquele povo através da vida de Moisés. E novamente a gente vai ver Miriam entrar no cenário. Porém agora ela entra como uma líder, como uma profetisa. Porque Moisés escrevendo vai chamá-la de profetisa. E olha bem, ela é a primeira mulher que a Bíblia menciona como sendo uma profetisa. Alguém que Deus coloca numa posição de destaque dentro do arraial de Israel, no meio do povo de Deus. E diz a Bíblia que quando o faraó deixa o povo ir, quando Deus dá aquele grande livramento para o povo de Israel, a profetisa Miriam pega um pandeiro ou um tamboril, da maneira como você quiser falar, e ela convoca as mulheres, porque quem tem liderança de Deus, convoca em oração, convoca em louvor, convoca em adoração, convoca para poder buscar a face do Senhor. Miriam, quando vê o grande livramento, ela convoca o povo, pega o pandeiro e ela começa a batucar dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grande é a mão do Senhor que livra e que tem operado ao nosso favor. Porém, o tempo vai passar. E eu não sei quanto tempo passou, mas o tempo passou. O povo ficou por algum tempo no deserto, 40 anos em específico. Uma viagem que duraria 40 dias, se prolongou por 40 anos, e eu vou te explicar já já o porquê. A Bíblia vai dizer que agora, Moisés, depois de algum tempo, ele se casa com uma mulher, uma cuxita. E a Bíblia vai dizer que agora Miriam olha aquele negócio e ela começa a murmurar contra a vida do seu próprio irmão. E não contente só ela murmurar, aquela murmuração contamina Arão. E eu acredito que não foi só Arão contaminado pelos comentários de Miriam. As duas faces de Miriam. No começo da história, uma menina cheia da presença de Deus, com o coração queimando para poder abençoar a vida de alguém, para poder ser deixada usada por Deus em uma grande obra que Deus estava planejando. Agora, depois de anos, ela se esquece de tudo aquilo que ela havia vivido na presença do Senhor, as provisões de Deus no deserto, quando Deus fez chover maná do céu. Quando o povo cansou de comer maná, o povo quis carne e Deus mandou cordonizes. Quando não tinha água, Deus fez com que a água amarga se transformasse em água doce. Essa mesma Miriam que viu o sobrenatural de Deus agora se levanta contra a liderança que Deus havia estabelecido sobre a vida dela e sobre a vida do povo. Aleluia. Aleluia. Um espírito de murmuração começou a tomar conta daquele ambiente. Nada que fazia estava bom, mas olha só, o ponto, a chave, o gatilho foi o casamento de Moisés. Mas o problema não era o casamento de Moisés.
Já notou que tem gente que reclama de tudo? Se o ar está gelado, está ruim. Se ele está desligado, está ruim. A cor da roupa está ruim. Se o louvor que os irmãos cantou está ruim. A pregação está ruim. Nada pressa. Sabe o que é isso? Um espírito de murmuração e de contenda. Mas eu quero dizer nessa noite, em o nome de Jesus, uma fumaça de glória vai pairar sobre nós. E é a presença de Deus. Aleluia, oh glória, aleluia. Só que a gente tem que ter preocupação com isso, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que quando essa nuvem ela desce no arraial, era a presença de Deus, e junto com essa presença veio uma palavra de exortação para o povo. A Bíblia vai dizer que Deus chamou Moisés, Arão e Miriam saiam para fora. E eles saíram. E quando saíram, a Bíblia vai dizer, eu acho lindo, porque a Bíblia vai dizer que Moisés, ele era o homem mais manso da terra. Isso meio que choca a gente, irmãos. Isso meio que confronta. Porque a gente tem mania de querer fazer valer aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Viu que Deus entra no cenário para poder defender Moisés? Será que Moisés não sabia mesmo o que estava acontecendo? Será mesmo que Moisés não sabia da panelinha que estava sendo gerada no arraial de Israel? Porque se Deus levanta, está ruim. Mas se Deus faz sentar, está ruim também. Tudo está ruim. Só que eu quero dizer algo de Deus aqui nessa noite. Para o verdadeiro avivamento chegar nessa casa, é necessário essas coisas saírem do nosso meio. Todo espírito de fofoca, toda panelinha, toda contenda, reunião que são feitas escondidas, Deus vai jogar por terra, porque nós ainda servimos um Deus que manda na igreja. Quem manda na igreja é o noivo. Você pode adorar a Ele aí, porque quem manda é o noivo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando a nuvem se retira, Arão olha para Miriam e sabe como que ela estava? Leprosa. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente anda falando e pensando, para a gente não atrair lepra sobre a nossa vida. E a lepra que eu estou falando aqui, pode talvez não ser a lepra que Miriam viveu lá, mas é uma lepra na nossa vida, que vai impedir você de prosperar na presença do Senhor, que vai acarretar problema dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, no teu casamento. Vigia, pelo amor de Deus. Se não sabe o que falar, não fala. Dobra o joelho e vai orar. Aleluia! Ele ainda é o Senhor dessa casa. Ele ainda é o Deus que levanta. E é do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Oh, aleluia! Arão tomou um susto quando olha para Miriam e ela está leprosa. Veja, que a Bíblia vai fazer menção de Arão e Miriam murmurando. Mas por que que na hora que a cobrança veio, foi Miriam que ficou leprosa? Porque o problema estava enraizado no coração de Miriam. Eu consigo entender que Arão se deixou levar pela conversa de Miriam. Tem muita gente se deixando levar por conversa de um e outro.
Aleluia. Tem muita gente se ajuntando em conversa que não deveria se ajuntar. Toma muito cuidado, porque no caso de Arão, ele não ficou leproso, mas o tratamento de Deus pode chegar na minha e na tua casa, por se ajuntar no meio de coisas que não devemos nos ajuntar. Se você não entende, não entra. Se você não faz parte, foge. Aleluia. Eu creio no tempo de Deus para essa igreja. Eu creio no sobrenatural de Deus para esse lugar. Mas muita coisa precisa acontecer. E já está acontecendo. O movimento de Deus nessa casa. Trabalhando, lapidando, limpando, purificando, transformando. Porque santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você pode adorar a Ele aí? Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. E o que eu estou sentindo não é calor da terra, é algo sobrenatural de Deus. Deus vai mudar a tua vida e você vai ser uma bênção. Aí quando Arão viu aquilo, Arão ficou apavorado. E ele foi até onde? Até o líder. Que até então ele estava ajuntando para poder falar mal. Que até então ele estava ajuntando para poder fazer panelinha. Aí ele foi até o irmão dele. Arão era irmão de Moisés, era irmão de Miriam. E ele falou: Moisés, ora ao Senhor, para que Deus cure Miriam. Aí sabe o que é que Deus falou? Agora é tratamento meu com ela. Tira ela para fora do arraial. Coloca ela do lado de fora por 7 dias. Pastor, quando Deus foi ministrando isso no meu coração, falei: meu Deus, isso é muito sério. Sabe o que que acontece? Tem muita gente perdendo a alegria de estar dentro do arraial, porque está fazendo panela, porque está se levantando, está perdendo a alegria da salvação, está perdendo a alegria de sentir a presença de Deus. Toma cuidado, porque hoje você ainda está dentro do arraial, mas cuidado. Aí a Bíblia, ela não menciona o que aconteceu com Miriam durante os 7 dias que ela ficou fora do arraial. Mas a gente é tão inteligente, né? Eu fico imaginando Deus no tete a tete com Miriam. Porque vai ter hora que a gente vai ter alguém do nosso lado, mas vai ter hora que é Deus e eu. Vai ser você e Deus. E não vai adiantar ninguém querer entrar para poder ajudar, porque Deus vai ter te colocado em off, e vai ser tratamento dele contigo. E sabe o que é o bacana disso? Que ele trabalha onde ninguém consegue. Sabe esse coração peludo, rancoroso, magoado, que não perdoa, que só reclama, não preocupa não. Deus vai ter um tete a tete contigo. Ou você conserta, ou você fica fora do arraial, ou você para de tocar, ou você fica fora do arraial. Oh glória! Imagina Deus trazendo a memória de Miriam. E se a irmã vai imaginando, viu? Imagina Miriam, olha para o corpo dela. A Bíblia vai dizer que ela ficou branca, como uma neve. Imagina aquela pele que outrora era uma pele bonita, agora está uma pele leprosa. E olha como é que é. Naamã, ele era leproso, mas ele conseguia esconder. Ninguém sabia, poucas pessoas tinham conhecimento. Já Miriam, Deus expôs a lepra dela. Quando a nuvem saiu, e olha que a nuvem era a presença de Deus. Quando a nuvem saiu, se retirou, Miriam estava leprosa. Nós temos que ter muito cuidado para nossa murmuração não nos tirar a presença de Deus e nós nos tornarmos mulheres e homens
leprosos. Porque não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada, frutífera, alcançados pela graça. E lembrando que graça é favor e merecido, tu não merecia, mas Ele te escolheu. Miriam ficou 7 dias do lado de fora, sendo tratada por Deus. Vocês acham que Miriam não sentiu solidão? Vocês acham, se em algum momento a Bíblia não fala, mas quem sabe Miriam talvez até questionou? Que a gente quer questionar, irmãos. A gente costuma querer questionar as coisas que Deus faz, a maneira como Deus trabalha. Mas sempre que eu posso, eu menciono Abacuque. Sempre que eu consigo trazê-lo para a mensagem que eu estou pregando, eu trago. Porque Abacuque, ele é composto de 3 capítulos. No primeiro capítulo, Abacuque orou. No segundo capítulo, Deus respondeu. No terceiro, ele entendeu. Aleluia. Oh, glória. E como que ele entendeu, irmão Val? Quando ele declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, todavia eu entendo a tua vontade e eu te adorarei, independente do tempo e da circunstância. No particular de Deus com Miriam, ela teve a vida dela mudada. Depois de 7 dias, quem que volta? Miriam. Como, irmã Val? Transformada. Aleluia. Porque quem é tratado de verdade, é tratada de verdade pelo Espírito Santo, tem a vida mudada de verdade. Não empresta a língua para poder ficar fazendo fofoca, não fica fazendo panelinha, não fica se levantando contra o irmão. Se o pastor levantou, aceita, pelo amor de Deus, mas se ele também resolver sentar, aceita. Nós estamos em uma grande obra, e o líder dessa obra, além do pastor, é o nosso Deus. Então guarda a tua língua. Você acredita num tempo novo para Vila Nova, Cachoeirinha? Você acredita nisso? E presta bem atenção que eu já estou terminando. Amanhã ou depois, o nosso pastor não vai estar mais aqui. Só que você vai continuar aqui. Então as suas raízes precisam ser boas. Os frutos que você produz não pode ser só agora. Eles precisam continuar, independente de quem vai vir depois. Porque o que nós temos precisa estar em Cristo. Então entenda essa palavra. Deus não quer que você tenha 2 faces. A mesma Miriam do início deveria ter sido a do final, mas como ela azedou o coração, precisou Deus tratar com ela. Então fica quietinha, fica quietinho, viu, Miriam? Porque nós ainda temos a fumaça, a coluna, que é a presença do nosso Deus. Amém? Aplauda o nome de Jesus e que Deus abençoe.